Ministério do Turismo e BTG Pactual apresentam entrevista do artista Dalton Paula por Francela Carreira, curadora do projeto Artistas Latinas. Patrocínio BTG Pactual. Realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Há uma videoconferência de 3 pessoas. Bom, queria começar agradecendo a presença de todo mundo que está aqui na sala, que estão entrando aqui na sala. No canto superior direito, homem branco de olhos castanhos. Esse é um momento muito especial aqui, que temos o Dalton Paula e a Fran Carreira para conduzir uma conversa no escopo do livro e da nossa pesquisa. Ele mostra o livro. Em 2020. Essa é uma pesquisa que começou faz mais ou menos 1 ano e meio. Ele está sentado diante de uma estante com livros. E ela mapeia alguns artistas, algumas práticas artísticas da América Latina que a gente acha que estão se destacando e se tornando relevante, que a gente acredita que vai dar um pouco o tom das conversas e dos debates da próxima década. Teve o primeiro momento dessa pesquisa, culminou com esse livro, 20 em 20, os artistas da próxima década, América Latina. Depois a moderação vai pôr aqui no chat mais informações sobre o livro. O homem mostra o livro, que tem capa preta. E aí agora temos esse seminário é composto de 3 encontros. Já tivemos o primeiro, que foi uma conversa com o curador cubano Gerardo Mosquera, onde a gente especulou algumas ideias do que seria a arte latino-americana, do sentido que essa expressão pode ter hoje em dia e dos usos que a gente ainda pode fazer dela. E agora, aqui para o segundo capítulo, essa entrevista com o Dalton. O Dalton é um dos artistas que está no livro. Eu tenho o prazer de acompanhar o trabalho do Dalton há uns 5, 6 anos, de perto, e nesse período o Dalton participou de exposições importantes aqui no Brasil como no exterior, e o trabalho dele vem ganhando um certo destaque importante na cena, e por isso que acho interessante essa conversa aqui, para a gente poder ouvir um pouco do Dalton sobre sua obra, e ouvir um pouco do que ele tem feito aí nesses últimos momentos de pandemia. A Fran, que vai conduzir essa entrevista, é uma curadora da Guatemala, mas que mora em São Paulo, aliás, no Brasil, há um bom tempo já, então essa entrevista vai ser em português, e decidimos também por fazer no sábado de manhã, porque afinal de contas a gente deveria estar em casa, né, passando por esse momento ainda pior da pandemia, que acho que ninguém pôde prever isso. Então, espero que esse evento possa contribuir um pouco para que a gente fique em casa, que enquanto a vacina não chega, é a única coisa que temos para fazer, né? Então, vou passar então a palavra aqui para a Fran, que vai contextualizar mais um pouquinho e começar essa conversa. Queria só lembrar que o chat está aberto para quem quiser trocar aqui, vai ter uma moderação, também tem a opção aqui embaixo de perguntas. No final a gente vai ter um tempo também para perguntas, então, por favor, fiquem à vontade aqui para interagirem conosco e não deixarem o Fran e o Dalton sozinhos aí nessa conversa. Mas, bom, eu vou desligar então o meu vídeo aqui, Fran, mas eu estou aqui ouvindo qualquer coisa de tecnologia e tudo, eu estou aqui a postos para resolver. Boa conversa, pessoal. A janela do homem de olhos castanhos fica preta. Francela é branca, tem olhos puxados e está diante de um móvel com livros. Bom dia a todos, todas, todes. É um prazer, um imenso prazer para mim estar tanto com o Fernando como o Dalton. Como o Fernando tinha falado, eu sou da Guatemala, então às vezes eu vou ter algumas palavras em portunhol, mas dá para entender, então vamos lá. Bem-vindo, Dalton. Também para comentar que eu estou representando Artistas Latinas, uma plataforma de pontes entre diferentes artistas mulheres ao redor de toda a Latinoamérica. Então, vou começar a entrevista. Bem-vindo, Dalton, de novo. Dalton sorri. Obrigado, Fran. É um prazer estar aqui com você. Ele é preto, calvo e tem sobrancelhas grossas. Vou compartilhar agora a tela. Dalton está diante do quadro de 2 mulheres. Para colocar... Francela tem cabelos pretos e lisos. As imagens de Francela e Dalton em miniatura são vistas no canto direito. À esquerda surge um slide no qual se lê:
Dalton Paula, artista visual. Bom, eu fiz uma seleção de algumas obras para comentar um pouco sobre a trajetória que o nosso grande artista Dalton Paula tem desde o princípio, quando começou, quando estava estudando artes visuais, quando começou esse processo de pesquisa. Então, a primeira pergunta que eu fiz já ontem para ele foi: quais foram as duas obras, as séries ou performances que foram o ponto de partida para a tua pesquisa atual até agora? Surgem duas pinturas lado a lado. Se lê Óleo sobre tela, pequeno formato 1998. Ok, Dalton me trouxe estas, foram 3 obras, mas eu escolhi estas 2 obras, Dalton, se você quiser comentar um pouquinho delas e porque foram estes o ponto de partida para toda a tua trajetória artística. Ah, sim, claro. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos, todas. Nesse sábado, né? Aqui em Goiânia faz um dia bonito, ensolarado, assim, um céu azul do central do Brasil. Então, conversando com Fran, assim, quando ela me fez essa pergunta, me veio à cabeça essas imagens, né, que ela escolheu, que foram pinturas, né, desenvolvidas tem um tempo, né, relativamente, e é interessante ter esse olhar, né, sobre elas agora, já passado aproximadamente 20 anos, assim, que a gente começa a perceber coisas que já tinham sido anunciadas nesse começo, que às vezes não tinha muito entendimento ou percepção, e agora começa a ficar um pouco mais evidente, né? Algo que tinha começado lá e agora está desenvolvendo e apontando até outros desdobramentos, assim. Muito bacana. Então, a gente tem duas pinturas, pequenos formatos. Essa primeira, com essa senhora sentada na cadeira, foi até uma história que minha mãe me contou, que a avó dela ficava contando histórias para as crianças com o gatinho, assim, né, no colo, numa coisa bem harmoniosa, aconchegante, e nesse ambiente, assim, da casa. E uma coisa que eu gostaria de destacar, por exemplo, são as tonalidades e essa composição, né, desse ambiente interno de chão e parede, que tem esses tons terrosos, que remete às cores da terra, aqui, né, do Planalto Central, do estado de Goiás, que a terra é um elemento muito especial, assim, para o meu trabalho, para a minha discussão, que é esse lugar do sagrado, né? A terra tudo se cria, a terra tudo se retorna. E as cores, elas entram já muito forte e significando, né, esses elementos. A cadeira, curioso a gente pensar os primeiros apontamentos da cadeira, e agora tem séries inteiras, por exemplo, né, com cadeiras, como o assentar, essa coisa de você colocar de uma forma ritualística, né, alguns elementos como alimento de corpo e alma, né, dentro dessa referência afro-brasileira. E a própria narrativa do trabalho, assim, que tem uma coisa muito, uma narração, uma descrição dos elementos e que a gente já consegue perceber, né, nessa própria contação de histórias, nessa questão de ancestralidade do mais velho para o mais novo, essa certa continuidade, assim. E no outro lado a gente tem esse outro trabalho, né, que são esses elementos que já vão também anunciando, assim, a parede da mesma forma, essa base dessa mesa feita de tijolo, uma coisa de uma gambiarra que me interessa muito, assim, na forma como eu vou compor e fazer minhas escolhas, né, do trabalho, essas escolhas mais formais. Essa garrafa, por exemplo, de cachaça, que também já aponta para os estudos dos ciclos econômicos, né, que a gente teve aqui no Brasil, relacionado à diáspora africana, e que vão desdobrar, por exemplo, depois em outros trabalhos, como o tabaco, o ouro, e no futuro vai vir o algodão, assim, e outros, né?
esses alimentos do sertão aqui do Brasil, né, como o queijo, pensando na pecuária, uma pamonha vermelha, que na época até minha mãe falava, mas meu filho, você está fazendo uma pamonha vermelha. Eu falei, pô, mamãe, a pamonha é minha, por que não pode ser vermelha? E que vão dizer muito, né, sobre esse lugar onde eu moro e vivo, que me inspira, que me forma, e vão trazer discussões. Assim, tá? Acho que é mais ou menos isso, Fran. Ótimo, eu queria começar com elas duas, porque exatamente como você conversou, já tem elementos que começam a ser já repetitivos em tuas próximas obras, como essa garrafa, como ingredientes, como essa pamonha, também as facções dessa mulher que está sentada na cadeia já começa a ter uma desenvoltura a mais nas próximas obras. O que eu escolhi, esta série aqui, Retrata Divina, Olhos sobre Livro. Cile, 30 por 186 centímetros, Agora 2015. podemos ver de que tuas pinturas já mudam desse formato pictórico em tela a esse formato de livro, né? Conta um pouquinho sobre esta série. Então, essa série tem um atravessamento de suporte. Se a gente for trabalhar aqui, o suporte para essa pintura são enciclopédias, que tem esse sentido do conhecimento eurocêntrico e erudito. Então, eu me aproprio da capa dessas enciclopédias, pensando esse lugar de evidência, né? Um lugar importante, a capa de um livro. E para pensar o protagonismo desses personagens, né? Então, essa em especial foi uma série feita em colaboração com um anúncio que eu fiz junto com a minha companheira no Facebook, convocando mulheres a enviarem imagens que elas achassem que tivessem relação com empoderamento. Assim. Numa série anterior me incomodou muito, que é o Retrato Silenciado, que as mulheres estavam numa situação de subalternidade, assim, ao lado dos maridos e tal, e não tinham um protagonismo, assim, estava meio coadjuvante. E aí foi quando eu resolvi fazer essa série para trazer um pouco dessa questão, desse protagonismo. Então, essa em especial foi uma amiga que mandou imagens de férias dela, um intercâmbio, na verdade, no Canadá. Então, estava um ambiente bem frio, assim, um ambiente de neve, sabe? E tem esse modo de operar, que no caso era uma amiga branca, e eu coloco as personagens negras. Né? O fundo, que tem esses tons azuis, esverdeados, fazem referência à fotopintura, que são os fundos encontrados na fotopintura, que é essa técnica bem popular, difundida no Brasil, e que me interessava na época muitas fotos, pinturas destinadas a ex-votos, que tinha a coisa da graça alcançada, né? Quando você fazia um pedido e alcançava, ia até a sala dos milagres, das basílicas, das igrejas, levar esse objeto em gratidão. Desses objetos eram fotopinturas, que inclusive narravam um pouco da dificuldade que a pessoa estava passando, poder ser uma enfermidade, ou enfim, algo do tipo. Então, além da questão da pintura, assim, o trabalho ele vai desdobrando nesse sentido de ganhar outros suportes e de fazer metáforas e significações nesse sentido. É mais ou menos isso, essa série. Sim, também já, como tínhamos mencionado anteriormente, vemos que algumas delas, de ter essa personagem, já tem um elemento que compõe a parte da personagem. Tem uma árvore, tem uma... Isso seria um balanço? Um balanço. Por que tem estes elementos muito pontuais na obra? Então, são elementos que eu entendo como índices que eles vão apontar para determinadas situações. Eu posso até dizer assim que o meu modo de fazer, de pensar, ele é meio cíclico.
e dando voltas, não trazendo exatamente o que seria a coisa, mas vindo dessa forma com camadas e veladuras, pensando o próprio modo de fazer a pintura, mas um pensamento também de camadas e de veladuras. Então, há uma escolha bem específica, assim, de alguns elementos. Essas fotos, por exemplo, estavam mais recheadas de outros elementos, outros objetos. E aí, quando eu vou adensando, assim, penetrando no processo e dos materiais que me chegam à mão, assim, da pesquisa, essas escolhas vão sendo feitas e fazendo metáforas também com outros elementos. E aí até a forma onde colocar tem a ver com questões também rituais e outros elementos que me alimentam assim na composição, de pensar, como, por exemplo, as feiras, os mercados, aquela coisa da gambiarra que já vinha lá no trabalho, ela continua, né, de uma outra forma, mas muito com essa referência, assim, que vai me ajudando a fazer essas escolhas das composições. Troca de slide. Ok, vamos com a próxima, que é Irmã de legal. São Cosme e São Damião, pintura sobre alguidares. Se lê Aqui 15,26 e vemos 34 centímetros. que vem uma dupla sempre na maioria das obras, né? 2016. Essa dupla, ela faz referência a São Cosme e São Damião, que são esses santos médicos e que têm uma ligação muito forte com as crianças, que na minha infância, por exemplo, eu tive várias pneumonias e a minha mãe fez promessa para São Cosme e São Damião procurar, e se eu obtivesse a cura, ela iria todo ano, no dia 27 de setembro, né, que é a data comemorativa deles, dar doces para crianças. Então, quando você vê o duplo no meu trabalho, está fazendo essa referência, assim, foi um desdobramento que entrou no trabalho e que tem um sentido de pensar as relações, né, do eu, do outro, de estar juntos, né? Mesmo pensando, por exemplo, modo de pensar diferente, a diversidade que é o nosso país, o nosso planeta em si, a gente pode estar juntos, assim. Então, o duplo faz essa referência e tem uma relação também com cura, porque são santos médicos, né? Então, de pensar um valor simbólico da cura das relações. Uma coisa que nos é muito cara hoje em dia, estamos perdendo de uma forma muito intensa a capacidade de dialogar. E eu acredito que o diálogo ele nos leva a uma condição de poder resolver e de entendimento várias situações de diversidade, de pensar diferente, de chegar a uma espécie de um acordo, uma negociação que pode ser legal para ambos, né? Então, também faz essas referências assim que das relações que estão cada vez mais tensionadas, né, no dia de hoje, exatamente. Então, é tudo que está acerca disso. Não, imagina. Essa referência do duplo é tudo que está acerca disso, né? De você estar com o outro, né? Como a gente pode estar com o outro de uma forma saudável, de uma forma prazerosa, de uma forma que seja bacana, assim. Também você escolheu as alguidares, né, para colocar, para fazer esta pintura. Então, por que as Troca de alguidares? slide. A 2 homens de branco. Bom, os alguidares são peças de barro, né, de cerâmica. Ele tem esse formato côncavo, parece um prato. É uma peça decorativa, é uma peça utilitária também. Por exemplo, em Portugal, eles usam para assar pão, mas ela é fortemente utilizada nos rituais de matriz africanas, é onde vai o alimento,
esse alimento votivo aos deuses, né? Aquela coisa que eu tinha falado do assentar. Então, geralmente se coloca em elementos, objetos, né, como o alguidares, é um exemplo deles, para se oferecer, né, se ofertar esse alimento aos deuses para você cuidar da sua cabeça, do seu ori, esse cuidado de corpo e alma. Então, me interessa muito, né, esse valor dessa ação, desse ato, e há metáforas de como que a gente pode, né, dispor de curas nessas relações. Então, em especial, essa série é irmã de São Cosme e São Damião, e também a questão do gênero, tendo uma companheira, né, que estuda gênero, feminista, a gente conversa, dialoga muito, eu aprendo muito com ela, e me incomodava também, que era sempre São Cosme e São Damião. E no sincretismo tem mais 5 irmãos, né? E também são todos homens. Aí eu pensei, por que não fazer a irmã de São Cosme e São Damião? Cadê as E aí, mulheres aqui nessa obra, você falou? pois é, exatamente. E aí, uma provocação, sei lá, uma forma até mesmo de eu meu modo assim de ver das coisas, enfim. E aí, quando tem o elemento central, também faz essa referência que tem uma situação que tem São Cosme e São Damião, seu irmão, geralmente do um, que está no centro, né? Então também está fazendo essa referência de cura e tal. E a irmã de São Cosme e São Damião, e nessa série de trabalho aparece alguns elementos assim no centro, e que foi um desdobramento da Rota do Tabaco. Troca de slide. E que é um outro suporte que entra no trabalho, e aí agora de uma forma mais matérica, né, que a gente tem essa coisa do barro, da argila, materializado nesse suporte. Em um ambiente interno, há alguidares no chão. Que a Rota do Tabaco, por exemplo, foi desenvolvida em Cuba, no Brasil, no Recôncavo Baiano e Piracanjuba, Goiás. Então, foi uma homenagem nessa situação, né? De cura, dessa próprio formato côncavo e de pensar essa terra sagrada. Então, eu coloco todos esses elementos, né, da irmã de São Cosme e Damião, algumas crianças, algumas imagens que têm referência de São Cosme e São Damião, da história da arte, do período gótico, renascentista, ou ambulantes, algumas fotografias famosas no Brasil, que tem a relação de ambulantes vendendo doces, ou próprias crianças do trabalho infantil, que tem que ficar no semáforo ou nos metrôs, vendendo doce para a sua subsistência, entretenimento da brincadeira, da escola, da sua própria infância. Aquela figura anterior era 2 policiais, e em Brasília tem que eles chamam de São Cosme e São Damião, que fazem a guarda, né, da cidade, e de até pensar também a violência policial, né, que acometido vários corpos negros, vários jovens negros morrem, né, pela ação da polícia, enfim. Então, tem esses cruzamentos assim no trabalho. Os policiais na pintura são idênticos, têm cabelo curto, nariz largo e estão com os braços voltados para trás. E aquela imagem que você tinha colocado, Imagem dos alguidares no chão. geralmente, esse assentar, esse oferecer, né, quando você arria essa comida, ela é colocada no chão. E aí, por isso que, por exemplo, nessa instalação, eles estão todos no chão. Então, uma oferta dessas imagens. Já da forma ritualística. Dessa questão que vem dos terreiros. Dalton bebe de um copo. Francela troca o slide. Há vários quadros em tamanhos diferentes de 2016. A outra parte da série. Que você já estava conversando, eu falei, ups, já estamos chegando lá. Então, esta é a primeira série que você fez, né? A série Cosme e São Damião, e depois vem a irmã de São Cosme e São Damião. Exatamente. Aqui a gente tem uma representação mais formal, assim, dos próprios santos médicos,
e pensando situação de enfermidade nas cadeiras de roda desse portal, de quem está por trás de nós, a farmácia, que são esses que estão com as mãos impostas sobre esse cordeiro, essa questão de dar, de receber, o cordeiro representando a humanidade. Ao fundo se tem remédios psicotrópicos e pensando essa cura da cabeça, tanto das enfermidades psiconeurológicas, tanto do modo de pensar e de conceber, né, as coisas, os valores, enfim. E nessa, no caso, foi uma homenagem a Bezerra de Menezes, por isso que São Cosme e São Damião aparece barbudo. A gente tem mais a outra, a figura de... aparece também São Cosme e Damião feminina, tem uma referência de Pietà, e aí tem a São Cosme e Damião feminina, e no colo essas duas cabras pretas, que na pintura de referência seria a imagem de Jesus Cristo, e ao centro se tem essa imagem que parece uma paisagem, que são um pasto com umas cabras que foram retiradas de uma embalagem de leite. E o leite tem essa questão as vacas, as cabras são todas brancas, né? Dessa coisa de uma pureza, de uma branquitude, e não tem os animais de outras cores que trazem o leite de uma mesma forma, assim. E às vezes, sei lá, tem uma demonização, se coloca, por exemplo, uma cabra preta, o chifre, o rabo, né? Se tem uma demonização que acaba sendo recorrente também em outras situações e relações a cultos afro-brasileiros e tudo que está por detrás. Tem uma outra imagem que tem um outro elemento, né, no meio, essa criança com essa vela, que é uma fotografia de uma primeira Eucaristia da Igreja Católica, mas está nessa situação da formatação do São Cosme e Damião e Dom I. Então tem essa brincadeira, né, que eu faço. E tem a outra da coroa, que é interessante falar, que era uma coroa do Divino Pai Eterno, mas eu coloco peixes que faz referência às Iabás, né? Oxum, Iemanjá, das deusas, dos orixás, né, femininos, e em cima tem uma pomba. Então a gente, principalmente no Brasil e na diáspora, na América, a gente tem essa sobreposição, né? Uma estratégia que foi no passado de cultuar santos católicos, por exemplo, mas que se estava cultuando, na verdade, seus deuses africanos, né? Uma estratégia de sobrevivência. E mais acima a gente tem essa cesta de presente, uma cesta vazia, né, com uma embalagem, e ao lado dela tem uma cesta, um saquinho de São Cosme e São Damião, que é muito comum nas festas. E aí até eu fico me recordando os doces, assim, pirulito do Zorro, suspiro, Maria Mole, doce de batata, de abóbora. Todas essas delícias aí. Exatamente. Que, enfim, eu lembro que eu e meus primos, a gente ficava nesse dia só por conta, com a mochilinha nas costas e indo atrás, né, dos doces. Mas, ao mesmo tempo, tem situações que podem ser sufocantes, assim, né? Alguns presentes. Igual nesse caso, ele está dentro de uma embalagem que está sufocando, né, esse doce. Tem algumas tensões, assim. E aí, essa que está mais ao centro maior é uma referência de imagem de Debré, que, infelizmente, ainda é muito recorrente nos livros de historiografia brasileiros, livros de história brasileiro, e são imagens que associam muito esse corpo negro. Então, a ideia é virar essa página, então eu coloco esses corpos de lados opostos que não se movimenta, não se faz esse movimento mais desse período colonial, e a ideia é pensar curas, por isso que tem essas garrafadas ao centro, né, curas dessa situação, e a gente pensar outra forma de contar essa história e outra forma de narração positivada, enfim, porque esses corpos, houve sim, né, escravidão, mas eles são muito mais do que isso. Assim. Troca de slide.
Óleo e folha de prata sobre tela 2017. E a faca na bananeira. Esse trabalho é bem legal, assim, porque é um trabalho, enfim, que é de grande formato, né? A gente tem aí 1,30 por 2,96, e tem um conceito principalmente da ausência. Foi uma série de trabalhos que os corpos, eles param, eu não trago a representação deles, mas trago elementos que levam a pensar os corpos. Então, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre esse título, né, que tem essa bananeira aí ao centro. E no dia 24 de junho, na festa de São João, muito popular aqui no Brasil, enfim, se tem, né, essa crença de que se você pegar uma faca virgem à meia-noite e colocá-la na bananeira, no dia seguinte sai o nome do pretendente ou da pretendente, assim, né, a casar, enfim, ter uma relação. Então, me interessa muito essa questão do lúdico, do ritual, do adivinhatório, né, que está dentro da cultura assim, afro-brasileira. E aí, ao lado, a gente tem duas molduras de foto-pinturas, e aí que é onde geralmente se vão, né, os retratos das pessoas, com essa borda de folha de Flandres, aí no caso eu uso folha de prata e tal. E aí pensando essa coisa da bananeira que está ao centro e da representação da banana, enfim. E aí no copo, que são copos de cura, copo d'água, tem-se machados. E a gente pode pensar 2 ou 3 caminhos assim para... Às vezes pode ser que a cura seja um gesto agressivo, enfim. Tanto se você for pensar que a água está curando esse potencial agressivo do machado, ou a água pode estar intensificando o seu potencial agressivo com a oxidação. Uhum. E aí, por exemplo, um material metálico dentro de um corpo é mais complexo, né? Essa enfermidade, essa ferida, enfim. E a própria faca na bananeira também tem esse sentido, assim, de que ela pode estar ali oxidando, né, esperando uma certa vingança, assim, né? Enfim. E aí a repetição das cores e esse mesmo modo de operar. Também isso que você tinha conversado anteriormente, de como estão posicionados os objetos nas obras, né? Vemos que a bananeira está no meio, as bananas estão do lado, mas que lados são esses? Os copos, bem incrível. E também as cores, né? As cores continuam desde essa primeira obra que a gente mostrou. Exatamente, assim, aí começa a ficar um pouco mais, tem uma certa sofisticação e uma precisão maior do posicionamento desses elementos, né, no trabalho. No caso dessa pintura, eu fiz numa sentada, assim, 4 pinturas dessa. E aí, essa em especial foi que ficou com a parede mais avermelhada. E aí, essa coisa do machado também é um elemento que traz a representação de um outro orixá, que é Xangô, que é o orixá da justiça. E o vermelho também é uma de suas cores. Então, vão tendo vários cruzamentos assim dentro da cultura afro-brasileira que vão me interessando, né? Se a gente for pensar essa justiça dessas histórias, desses corpos, de toda essa situação que foi, né? E de pensar isso hoje, né? Como é que isso se dá? Então, eu vou trazendo esses elementos para me ajudar a trazer questões mesmo e pensar assim como é que isso se dá hoje e como é que a gente pode tentar de alguma forma pensar isso no futuro, mas tentando resolver algumas questões assim que já deviam estar resolvidas, né? Sim, de acordo. São obras incríveis, Alto. Pintura Realmente. Cozinha Sagrada. Eu trouxe esta cozinha sagrada
Eu adorava muito esse fundo dos livros. E também porque tem esse... Eu gostei que tinha esse livro que falava a história... 31,5 por Não, perdão. 150 As centímetros, hortaliças na 2018. medicina doméstica. Sim, Gatilho, né? Conta mais um pouquinho dessa obra. exatamente. E aqui é interessante porque tem uma forma de pintar na escolha do objeto. Então, geralmente, quando se vê verde no meu trabalho, ou branco, está fazendo essa relação com a cura, associando ao verde das folhas. As folhas estão muito presentes assim no trabalho. Eu chamo desse herbário negro, que é muito rico, né? Que vem através de raizeiros, né? De bezendeiras, de mães, pais de santos, um saber muito rico relacionado às plantas, a curas, enfim. Então, essa enciclopédia, né, tem a tanto a de medicina e saúde, e tanto essa de medicina doméstica, que é esse conhecimento que, infelizmente, ainda é tido como um conhecimento menor. No rodapé do slide se lê óleo, folha de prata e folha de ouro sobre livro. A ideia é justamente pensar de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então, a Cozinha Sagrada, que é o título dessa obra, no terreiro, enfim, eu tenho para mim que a cozinha é o lugar mais importante assim de um terreiro. A cozinha é escola, a cozinha é esse lugar de uma convivência forte ali, de uma confraternização, do fazer a comida, Da de ancestralidade também. essas receitas que vão sendo passadas, né, de gerações e gerações, e que se tem muito de um ritual da forma de se fazer, do cuidado de se fazer essa comida, né? É algo que é muito sagrado, com muito respeito, e ao mesmo tempo tem algo também que é divertido, que a gente, enfim, se delicia, conta as histórias, às vezes é o momento de contar certa história, enfim, acontece várias coisas na cozinha de um terreiro. Então, quando eu pego, por exemplo, elementos deslocados, esse banquinho, e forro ele, coloco esse santo, então tem um modo de fazer, de um cuidado, de dar um sentido sagrado para esse. Desloca essas panelas, por exemplo, e coloca ela no chão. Então, traz esse sentido, por exemplo, de terra e desse cuidado que vem das avós, por exemplo, de citar do crochê, que é algo que, pensando o tempo também, qual que é o tempo de se fazer um forro de crochê, né? E vários nós que vão se dando ali, várias tramas, que isso vai fazendo metáforas também, essas histórias que vão sendo tramadas e trançadas, e aí você deposita essa panela que tem esse alimento sagrado em cima desse forro, né? Então, um bocado de situações, por exemplo, o mosquiteiro, as redes, a cortina é algo também bem recorrente no trabalho. Então, o que é que está por detrás? Então, a gente vê ali uma comida, a gente vê um prato, um alguidar, que ele pode ser de cerâmica, mas a gente também tem a gamela, que é de madeira, e a gente tem louças que são de outros materiais. Então, para tudo tem uma situação, para tudo tem um momento de se usar, a forma como usar, enfim, é coisa para gerações e gerações, assim. Então, é mais ou menos disso assim, que se trata esse trabalho. Francela troca o slide se lê óleo e folha de prata sobre tela de 2018. Esse é Canção das Abelhas. Esse foi, se eu não me engano, acho que o nono, já foi um dos últimos a ser pintado dessa série dos grandes formatos. É uma mesa cheia de rapadura, e aí a rapadura ela vai de encontro ao ciclo da cana, né? Enfim, a gente for pensar os engenhos que houve no Brasil e toda a sua relação. E aí essa mesa está forrada com esse forro também de crochê. E ao redor
das rapaduras, tem uma série de abelhas. Me encantou muito uma vez que eu visitei um engenho e vi a quantidade de abelhas, né, cercando ali. Tanto o cheiro e esse doce, né, da cana ali é muito intenso, enfim. Então, você tem muita vida, você tem muita energia. Mas só que eu coloco abelhas europas, se a gente for pensar essa relação, né, colonial e essa exploração que teve, né, todo esse contexto colonial, enfim. E o trabalho chama Canção das Abelhas, e a gente tem essas flautas doces, que estão dentro desses copos d'água, mas só que elas estão abafadas, né? Elas não produzem som na situação que elas estão. Então, tem essa tensão dessa canção silenciada, né? Esse silenciamento por essas relações de poderes que se dá nesses ciclos econômicos, por exemplo. Dalton bebe do copo. Troca de slide. Se lê Olhos sobre Lamparinas. 56 por 29 por 200 centímetros, 2019. Bom, a Anguera é um trabalho que ele traz essa referência do ciclo do ouro. Então, as imagens que aparecem nessa estante são imagens, referências de Debré e de Rugendas, onde se tem corpos negros que estavam numa situação de trabalho braçal, enfim, trabalhos forçados. E eu coloco cadeiras para se assentar aquela situação, né? E a gente tratar disso de uma outra perspectiva. Então, se tiveram essa situação de entrada para o interior do Brasil, a busca de ouro. Então, essa estante ela é uma espécie de biblioteca, assim, né? De uma nova forma. E os suportes são lamparinas que foram adquiridas na Feira de São Joaquim, em Salvador. São lamparinas de materiais diversos, como garrafas de bebida alcoólica, lâmpada, garrafa de leite de coco, lata de azeite, lata de extrato de tomate, de ervilha, milho, leite em pó. Então, esses vários elementos que são ressignificados, né, desse contexto de vários artistas, né, esses artistas populares, das feiras. Então, voltando nessa minha relação com a feira, enfim, e a lamparina nesse sentido da gente lançar outra luz, né, outras formas da gente conceber essas histórias, enfim. Também aqui vemos que tem bichos, né? Tem um peixe, tem um armadilho. Por que tem estes animais aqui nas lamparinas? Então, foram todos esses animais que eles encontravam diante dessa expedição que foi, e retratavam para descrever para a colônia como é que era, né? Essa terra. Mas só que eu trago esses animais muito de uma outra perspectiva, assim. Não, para mim, a forma como se via era uma forma hierarquizada, de uma forma superior, até hoje. Então, dentro dessa cultura, né, do quilombo, das comunidades tradicionais, indígenas, a relação que se tem com esses animais é de estar dentro, né? Estar entre. Então, de se fazer parte. Então, é mais de se colocar dentro, né, desse lugar, desses ambientes, dentro dessa fauna e flora, e de ter uma outra relação, estar com uma outra relação com todos esses animais, uma relação de respeito, para que a gente possa pensar nesse equilíbrio. Eu acho que a grande questão é o equilíbrio, porque da forma como as coisas estão hoje, estão muito desequilibradas, né? E aí a gente não precisa nem falar muito, a gente já está percebendo
o que está virando, e a gente pode pensar em coisas muito piores que podem vir se a coisa continuar dessa forma, né, de conceber, de estar no mundo, enfim. Então, me interessa muito pensar qual que é a relação que a gente se dá, assim, né, com esses animais, enfim, com essa fauna, por aí. É um olhar diferente ao que seria de um antropólogo, né? Que vê esses animais como um objeto a estudar, e você está vendo mais como esse olhar de esses seres que nos acompanham no dia a dia, como parte de este planeta que vivimos, e não como o outro ser, né? Exatamente, assim, poderia ter acontecido há muito mais tempo, enfim, mas que bom que está acontecendo agora, e tomara que isso se intensifique, a gente vendo, né, artistas e curadores, pensadores indígenas ocupando, por exemplo, museus de arte contemporânea. Como você fala, que no passado se tinha essa visão de antropólogo como objetos, né? Estavam ali como objetos, e agora se colocaram por muita reivindicação e luta, né? A gente sabe que nada é de graça, desse lugar de produtor de conhecimento, de reflexão, né? E de ocupando um espaço que a gente sabe da nossa formação, do nosso país, né? Que é fundamental. Então, também vai um pouco assim nesse sentido. Isso vai desdobrando para todas as áreas, em especial na nossa área de artes visuais, assim. Então, tem um gesto político, né, de se estar, de ocupar espaços e conceder, e de se colocar mesmo nessas formas outras de pensar que constituem a nossa nação. Sim, muito importante trazer essas histórias desse ponto de vista nosso, né? Desse ponto de vista do afrodescendente, desse ponto de vista indígena, porque temos muito essa visão eurocêntrica ainda, e muito arraigada em Latinoamérica. Então, trazer essa cá é trazer essa outra parte da história, essa parte fundamental da história que não foi contada. Dalton faz que sim com a cabeça. Se lê Óleo e Folha de Ouro sobre 40 bateias e 5 gamelas de madeira e metal 2019. Bem, esses objetos são bateias. A gente tem bateias aqui de metálicas, que são bateias usadas, e tem de madeira, que são até as mais antigas, enfim. Elas fazem parte de uma série de trabalhos que tem aí o número já, né? São 45 peças que foram apresentadas no Panorama da Arte Brasileira, no último Panorama, em Sertões, curadoria de Júlia Rebouças. Volta para a obra Bamburro. Traz também essa referência do ciclo do ouro. Então, as bateias, elas são esses objetos utilizados para separar o ouro do cascalho. E então os garimpeiros ficavam... No Brasil, a gente teve muito essa coisa do ouro de aluvião, né, que se depositava nas margens dos rios, nos rios, enfim. E essas bateias vieram de 3 lugares, especificamente. Serra Pelada, no Pará, Crixás e Pilar, de Goiás, e Diamantina. Então, eu faço uma metáfora a essa separação, né, do ouro e cascalho, com as separações que a gente tem social. Essas imagens, que a grande parte são instrumentos musicais, vieram de um ensaio fotográfico que eu fiz numa banda de fanfarra em Salvador, no desfile cívico de 7 de setembro. A gente sabe que em Salvador mais de 80% da população é negra, então me interessava muito como esses corpos negros se portavam, como é que era, né, essa performance da fanfarra, e pensando que a música talvez seja um dos elementos mais fortes de resistência, sobrevivência, né, de forma de fluir essa cultura dessa diáspora africana. A gente pode pensar aí vários ritmos, como o jazz, o blues, o samba,
e que resistiram e resistem até hoje, assim. Então, me interessa muito pensar dentro dessa perspectiva da música. Então, os instrumentos eles foram feitos com ouro, fazendo essa referência do ouro, mas só que de uma perspectiva do músico, que é um outro lugar social. Então, inclusive, muitos corpos negros na época, século XIX, utilizavam, por exemplo, essa profissão para ter alguns acessos a lugares sociais que não teriam com uma outra profissão, né? Então, se pensar essas estratégias de inserção em determinados lugares que são negados a esses corpos. E aí vão aparecendo outros elementos, como animais, cobras, besouro, marimbondo, que nas várias histórias, né, de ouro, de pote enterrado, são os guardiões desse ouro. E nessa banda de fanfarra tinha, até que você mostrou antes, o carrinho de picolé, e que dava suporte para o grupo. E era um carrinho azul. E eu falei assim, nossa, o que será que tem nesse carrinho de picolé? E era água, que é claro, né? Ficar destilando no sol quente tem que se hidratar. E aí é uma metáfora que eu faço às águas dos rios. Então, as bateias nessa situação, como elas ficam dançando, né, na flor da água, num movimento circular, e aí, por densidade, o que é mais pesado vai para o fundo, né, dessa cone. E aí, por isso que tem esses vários desgastes aí, remendos do durepox. Então, o próprio objeto já traz muito dessa narrativa, né, desses vários cascais que foram. E eu tenho que, para mim, tem um outro elemento que é importante, que é uma caixa de fósforo, que ela, onde se guardava as pepitas de ouro que ia se encontrando, a caixa de fósforo também, que você consegue fazer um som, né? Tem até um sambinha batendo na caixinha de fósforo e tal, de pensar quais esses sons, né? Esses sons do zumbido do marimbondo, do chocalho da cobra, do voar do besouro, e que, para mim, é tudo um grande assim, desequilíbrio, e há uma grande tensão de uma gana por encontrar ouro, de ficar rico, de prostituição, de drogas e bebidas dentro de um garimpo, e o próprio contexto do ambiental, né? Da destruição que se faz ambientalmente. Então, é esse grande barril de pólvora assim, que pode explodir a qualquer momento, e hoje também a gente vive esses conflitos de terra, né? Terras indígenas sendo invadidas, exploradas, enfim. E isso com o consentimento do Estado, infelizmente. Vê-se o slide da instalação. Nela estão as bateias e gamelas sobre uma grande estrutura Também, retangular. esta obra me lembra muito as congadas, né? Ah, exatamente. Porque tem a formação. Sim. A formação que a fanfarra também tem uma certa relação, assim, porque de fileiras e colunas. E em alguns momentos isso se desfaz com algumas manobras e algumas formas que eles fazem diferente. Mas exatamente, a gente estava até conversando aqui, os corpos às vezes eles não estão presentes de fato ali representado, mas é uma metáfora, por exemplo, na forma de organizar as bateias, de trazer essa formação, por exemplo, da fanfarra, né? E de outras festas populares, como, por exemplo, a congada, que é incrível, né? Que é muito forte. Aqui em Goiânia, a gente tem 8 ternos de Congo, e conversando com a Fran, assim, né? Do tanto que é lindo, assim, como, por exemplo, quando eles vão passar por uma encruzilhada, eles passam de costas, e essa grande apresentação, né, da rua que às vezes vai se perdendo, assim, vai se perdendo o interesse em detrimento de outras coisas que, enfim. Mas sim, parece com Gabi. Mas todos estes músicos são realmente assim um acto de resistência até agora, né?
Porque nessas festas populares que eles colocam assim, o que eles sentem, seus rituais, as músicas, os rezos, incrível. E eu sinto que esta obra representa muito bem isso também. E é uma grande oportunidade de você pensar um protagonismo, né, dos músicos. É algo de um valor muito grande que se tem, assim, uma devoção, porque tem um rigor. Por exemplo, tem a alvorada, que eles acordam na congada, por exemplo, 5 da manhã, para hastear o mastro da bandeira. E aí os jovens vão... É até interessante, porque tem uma mistura, né? Essa cultura ela vai se misturando com o cabelo punk, né? O moicano, o brinquinho, o corte do jogador de futebol, do Neymar e tal, mas só que a tradição ali tá firme e forte. Isso vai se ressignificando, assim. E é uma oportunidade deles serem atores de um protagonismo, de um palco para essa apresentação e conservação, assim, e fazer com que essa cultura se mantenha viva. Então, por exemplo, a gente tem as rainhas da Congada, sabe? Então, a grande oportunidade de você se vestir mesmo desse papel, né? E os homens também, reis e rainhas, para essa coisa da autoestima, né? Da autoestima, da dignidade, de você alimentar essas subjetividades que tem nesses corpos e muitas coisas lindas, assim, muitas histórias para contar, que muitas das vezes, por essa velocidade e essa loucura que vão sendo atropelados por outras coisas massificadas, vai se perdendo. Mas existe muito mulheres e homens fazendo resistência para manter essa cultura viva. Olhos sobre tela e livro 45 por 61 centímetros e 22 por 15 centímetros 2018-2017. Adoro essa parte. Dalton bebe do copo. É uma série muito grande, né? Acho que são 28 retratos. Ixi, eu até perdi a conta. A última vez que eu contei era 28. Acho que era 28. 28. É porque eu estou fazendo agora, né, para projetos futuros, outros, né, tem novos retratos. Bem, essas são uma série de retratos de personalidades negras. Esses dois primeiros, que são Zeferina e João de Deus, Zeferina tem cabelo foram curto. trabalhos comissionados João tem olhos grandes. pelo MASP, na ocasião da exposição Histórias Afroatlânticas. Então, não se tinha imagem, assim, se sabe muito pouco para esses grandes personalidades negras da nossa historiografia. Então, a proposta foi criar uma imagem, um retrato deles. Então, Zeferina e João de Deus, a base foram fotografias da historiografia brasileira, no caso, imagens de recalque, mas só que trazendo esses retratos de uma outra perspectiva, assim. Então, me incomoda muito essa forma como está sempre ligada ao trabalho braçal, a forma de se vestir, olhar cabisbaixo, um olhar de tensão, que não explora, por exemplo, a subjetividade. Então, a ideia é fazer retratos, né, com essa outra perspectiva, com uma dignidade, e trazendo algo para além dessa condição que geralmente é colocada. E aí tem aquela coisa, né, que eu já te falei dos fundos azulados, e, por exemplo, Zeferina tem esse brinco que está sem pintar, que faz referência a ausências de posse, ausências de lugares sociais, o cuidado com a roupa. Geralmente, as mulheres são hipersexualizadas, né? Tem essa coisa do objeto sexual, do corpo disponível. Então, é uma outra forma de colocar essa roupa. A roupa do João de Deus traz um pouco daquilo que eu já tinha comentado, do branco e do verde. Então, de uma certa cura dessas representações, desses personagens. Então, a ideia é, a partir dessa fabulação,
criar e elaborar esses retratos e pensar isso como documento para a nova geração, sabe? Para ter uma referência. Se a gente pega, por exemplo, a imagem de Tiradentes, é uma imagem fabulada, né? Para alguns corpos é possível, para outros não. Por que não? Né? Uhum. Então, a ideia é a gente materializar e discutir, né, sobre quem foram essas pessoas, qual a importância dessas pessoas, para que elas possam, né, influenciar a nova geração, e para que essa nova geração tenha orgulho, né, de quem foi realmente os seus antepassados, e não da forma como algumas pessoas contam, né, como eles eram, de uma forma muito distorcida e silenciando e deixando de contar muito da vida dessas pessoas, né, de quem elas foram realmente. E aí tem o outro retrato, que é o retrato do Lima Barreto. Lima tem rosto né, quadrado. esse grande escritor brasileiro. No caso, ele foi comissionado por Lilia Schwartz, no caso que ela estava escrevendo a biografia, e aí tinha esse problema também da representação, porque Lima Barreto tinha uma fotografia, mas duas fotografias bem problemáticas. Uma que ele não se enquadrava, que foi numa situação de uma sessão no Tribunal de Justiça, ele estava bem formal e ele não se via dessa forma, e uma outra quando ele teve uma internação num hospital psiquiátrico por alcoolismo. Então, infelizmente, são essas imagens que circulam. A gente pega, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, né? Essa incrível escritora que agora está se fazendo, né? Essa homenagem, essa discussão na MS, a curadoria de Hélio Menezes, por exemplo, está aprofundando aí na história dela. E a gente vê a imagem dela com um lenço na cabeça, levando ela para esse outro lugar, né? Que não é de uma escritora do porte dela. Então, a gente vê essas armadilhas da forma de representar, da forma de mostrar essas pessoas, que é exatamente isso que o trabalho vai tensionar. Então, Lima Barreto e Machado de Assis também, pelo fato de ter imagens preto e branco, você tinha esse embranquecimento desses dois escritores. E então, uma das propostas do trabalho foi trazer, né, essa cor da pele negra e principalmente o cabelo, trazer esses cabelo crespo, tá? Então, são esses modos de operar que vão agindo nessas situações. Há 3 retratos de 2020: Chica da Silva, Chico Rei e Dandara. Chica tem rosto quadrado. Esses próximos são... Chico tem boca grande. O desdobramento dessa série. E Dandara tem olhos grandes. Agora aqui já tem uma novidade, porque de um entendimento que veio até de uma líder quilombola, que infelizmente ela faleceu essa semana por Covid, Fátima Barros, que conversando com ela sobre uma visita e uma possibilidade, né, de fazer a pesquisa lá no Quilombo, ela pegou falando sobre a contrapartida, né, como que eu poderia fazer a contrapartida para a comunidade e tal. Ela falou assim, não, a gente já sabe como é que a gente quer a nossa contrapartida. A gente não tem fotografia dos nossos mais velhos, então a gente quer que você fotografe os nossos mais velhos para a gente ter essa memória, e os nossos mais velhos que já se foram, a gente quer que você faça o retrato deles a partir dos mais novos. A gente vai te falando como é que eles eram, e com base também nos mais novos, e aí você vai fazendo retrato falado. Maravilhoso, está pronta a metodologia do trabalho. E aí foi incrível, assim, porque da importância de estar, né, nos lugares, com o ouvido muito atento, com uma escuta muito sensível, que as coisas vão aparecendo, as coisas vão dizendo da forma como elas têm que ser e o caminho para onde que isso tem que ir, assim, sabe?
Então, essa série, ela já tem essa perspectiva de fotografar, né, esses mestres griots nos quilombos, raizeiros, bezendeiras, toda essas pessoas que trazem esse conhecimento ancestral, e esses retratos eles servem de base para fazer o retrato dessas grandes personalidades negras. E aí, outra novidade é o cabelo dourado, que tem essa camada de folha de ouro, 22 quilates, que faz referência a coroas de reis e rainhas que vieram de África. E aí eu vou colocando essas roupas de época, né? Roupas que trazem um sentido de convidar cada uma desses homens e mulheres a entrar num estúdio de fotografia ou num estúdio de pintura da época e ser retratado, né, como tal, assim, como uma pessoa, né, digna. Então, basicamente, esse trabalho é isso, assim. E aí, esses foram trabalhos que eu desenvolvi esses primeiros 24 retratos em Nova York, e inclusive foi a minha primeira individual na galeria, Alexander Bonner, e foi muito bacana, assim, porque a primeira vez que, de fato, montar um ateliê fora do Brasil. E com Que muito desafio. desafio! E aí, quando eu estou lá, produzindo, com o ateliê tudo montado, tal, pandemia, Nova York epicentro da pandemia. E aí foi um grande desafio, mas como se dizem, né? Não se faz bom marinheiro em mar calmo. Então, é uma forma de a gente engrossar a pele mesmo, o couro, e de crescer diante dos desafios, que são muitos, não vão deixar de existir, e a gente tem que, de alguma forma, criar condições para passar por essas barreiras. Então, essa série de trabalho é uma série muito significativa por vários pontos, assim. Inclusive, 6 desses trabalhos, eles foram... hoje fazem parte da coleção do MoMA. Então, isso como uma estratégia de ocupar esses espaços institucionais, né, de serem vistos por mais pessoas e de ocuparem catálogos e livros, e enfim, que é o lugar que essas pessoas merecem estar. É uma série incrível destes personagens ilustres, né? Para também homenagear eles e lembrar eles como que realmente eram eles e não contar pela outra história. Como era a história também da Chica Silva, que ela foi muito hipersexualizada, né? O contexto dela, amante, assim, não, era uma mulher forte que teve vários filhos e que deu uma muito boa educação neles, né? E também teve essa dificuldade de inserir-se nessa sociedade extremamente racista que era nessa época em Diamantina, em Minas Gerais também, né? Exatamente. Eu tenho uma dúvida, Dalton. Você já fez seu retrato? Dizem as más línguas que muitas das pessoas sou eu, mas não sei. Mas formalmente não. Porque, assim, eu sou um instrumento, sabe? A minha figura é a que menos importa, assim. A ideia é trazer essas histórias todas, sabe? Eu me sinto super contemplado em cada pintura dessa, cada trabalho que é feito, sabe? Então, engraçado, nunca me passou pela cabeça de fazer o meu. Quem sabe um dia, né? Mas por enquanto eu não tô com essa ideia, não. Já vai ficar essa coceira aí. Tá certo. Troca de slide. Se vê Corpo Território, fotografia 60 por 180 centímetros, A gente tinha 2010. conversado que essa tinha sido tua primeira série fotográfica, né? No 2010. Há pessoas segurando Sim, placas foram as diante do primeiras peito nu. fotos de performance e que vieram muito de um desafio, de uma outra situação. Na época, eu ainda trabalhava como bombeiro e numa escala de serviço muito apertada, assim.
e circulava muito pela cidade, enfim. Eu queria, de alguma forma, aproveitar isso e pensar um pouco. E eu começo a mapear os muros da cidade, que também, para mim, era uma forma de pintar, né? Que muitas das escolhas vinham por questões pictóricas, assim, de cor, de textura, de interferências, interpéries e de situações que aconteciam, que eram uma pintura contínua, assim, que se fazia sobre esses muros, sabe? E aí, refletindo sobre esse corpo que não se sentia pertencimento nesses espaços públicos. Era sempre um incômodo estar, porque tinha uma associação a um corpo suspeito, a um corpo que poderia ser um corpo violento, assim, de alguma forma. E também esse corpo fora dos padrões de beleza. Então, tinha esse pensamento de muro, como o que limita, o que cerceia, o que divide, o que separa, o que pensar público, pensar privado, esse olhar fechado que trazendo essas questões do indivíduo, mas que também atinge uma certa coletividade. E o tanto que a coisa é fugidia, assim, que essa situação, esse corpo que está em circulação, né? Que território é esse que às vezes não é. Então, ia pegando o endereço desses locais, escrevia nesses objetos que serviam de placas e também tinha uma escolha pictórica, né, em cada objeto desse, e ia se colocando como esse território, esse corpo-território, enfim, essas espacialidades desses lugares. E essa forma de organizar que vinha também a questão do duplo, né? Essa simetria que faz também relação a São Cosme e São Damião. Então, foram trabalhos realizados em Goiânia, esses endereços são todos endereços de Goiânia, e é curioso, assim, porque foram os primeiros trabalhos que eles começam a ter um espaço nos salões de arte contemporânea. Uhum. Até então, aquelas pinturas que eu fazia, que você mostrou, era tida como primitiva, naif. E isso é algo muito recorrente, assim, a artistas, né, negros e negras, associar essa coisa, essa gavetinha que é tido como menor. Assim. Então, quando eu ingresso na universidade e aí começo a ampliar um pouco e pensar o pensamento e pensar novas linguagens para explorar também e outras possibilidades. E aí esse trabalho ele entra até no salão de Santo André, Luiz Saciloto. Eu fiquei super feliz, assim, foi muito uma surpresa muito grande. E aí começa a desenvolver a série e foi o que me dá esse pontapé assim, para esses espaços tidos como arte contemporânea. Aí depois a pintura vem vindo e as coisas vão se organizando. Tomando seu rumo, né? Exato. Agora, para terminar... Cile 1:30 de 2011. Eita! O batedor de bolsa, performance. E é curioso. De novo, os elementos estão muito bem pensados aqui. Acho que em toda a sua produção não tem nenhum elemento que fuja. Todo é muito bem planejado. De performance, fotografia, instalação, pintura. Mas para terminar, vamos aqui com o batedor de bolsa. Então vamos. E é curioso assim que depois de 4 séries de foto performance, vem o batedor de bolsa. E é uma vídeo performance, né? E os frames começam a aumentar, principalmente na última, parece, se eu não me engano, 6. E isso vai sugerindo o movimento. E eu só vejo que eu estou em movimento no batedor de bolsa depois que eu fiz e vou ver o vídeo. Eu falei assim, nossa, eu estou movimentando, porque eu ficava sempre muito estático, muito parado, né? Enfim, então essa performance tinha esse personagem, já que já vinha das fotos de performance, ou estava com o olhar fechado, ou com o olho coberto, enfim. Então aí eu aproprio tronco despido, calçado,
tem esse cacetete de policial, que é de policial mesmo, essa bolsa feminina que está pendurada por um fio de nylon numa árvore, e esse muro branco, e geralmente quando aparece branco assim nos trabalhos de foto performance, faz relação à branquitude, preto, negritude, é o muro do Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia. Pensa nesse lugar, né, do agronegócio, que é muito forte aqui no Centro-Oeste, nas relações de poderes. Aqui não aparece muito de fato, mas em outros trabalhos isso é anunciado com mais evidência. Então, me aproprio da pinhata, né, que é essa brincadeira que você vendar os olhos, né, e com cacetete ir atrás desse objeto que está recheado de doces e guloseimas. E no Brasil a gente tem esse sentido de batedor de bolsa, essa pessoa que vai furtar, né, essa pessoa ligada a uma situação dessa violência, né, com o outro. E esse estereótipo que, pelo simples fato de uma cor da pele e dependendo de uma situação que você está na rua, isso é associado a esse corpo. Então, eu, como montei esse esquema, eu giro para perder essa noção, né, de tempo e espaço, e vou bater nessa bolsa, né, literalmente, para fazer essa referência. E esse trabalho ele surge de um momento do meu cotidiano que eu estava aqui na cidade, fui numa distribuidora de bebidas, e aí tinha uma senhora, assim, com roupas elegantes e tal, comprando cervejas caras nessa distribuidora, e a bolsa dela estava em cima do balcão dessa distribuidora. E aí, quando eu chego na porta, ela me olha de baixo em cima, aí grita para a pessoa dentro, o funcionário, vigia minha bolsa! Francela ergue as sobrancelhas. Então, é só um exemplo assim, dessa condição diária. Assim, isso é recorrente, é todo dia. Assim, né? Então, esse trabalho ele trata disso, dessa situação. Sim. Obrigada, Dalton, por dar-nos essa viagem por algumas das tuas obras. Por mim, eu continuaria aqui conversando o tempo inteiro, que tem muitas obras também que são importantes ser mencionadas, mas agora estamos com Fernando para ver se surgiram algumas dúvidas Se veem as janelas de Dalton, Francela e Fernando. Sim, bom, obrigado pela conversa. Dalton, realmente inspirador ouvir sua obra e ouvir você falar sobre a sua obra. Já ouvi algumas vezes e é impressionante como sempre eu conecto com alguma coisa nova e aprendo alguma coisa nova, e também ouvindo você falar da cura e das plantas e dos saberes que, como você falou, são considerados saberes menores. A importância deles, né? É só ver o que está acontecendo e que fica muito claro assim o quanto a gente foi de alguma maneira atrofiado e como a arte pode abrir para novas gramáticas e novos conhecimentos que na verdade estão aí latentes, né? Mas o artista, em alguns casos como o seu, acaba tendo essa função. Eu queria encerrar com uma pergunta. Agora menos sobre a sua obra, Dalton, e mais sobre você, que eu acho que fica legal para terminar como uma reflexão final. Uma pergunta da Bárbara Bretas Lopes, ela escreveu aqui: Dalton, eu sempre gosto de perguntar para os artistas, principalmente os artistas negros, e gostaria de te perguntar também, qual foi o momento que você se reconheceu como artista? Existiu um processo para chegar a isso? Nossa, legal. Legal. Obrigado, Bárbara, pela pergunta. Existe até um trabalho que é a promessa, que é eu faço da foto pintura, pensando no ritual do casamento, e eu caso comigo mesmo. Então, é aquele trabalho que eu estou transvestido, né, de noiva,
e de noivo. E isso veio muito depois de ler um livro da Clarissa Diniz, que chama Crachá, que ela vai falando de todos esses elementos, né, do circuito, do sistema das artes, né, de legitimação, a legitimação do artista por ele mesmo, pelos seus pares, pelo curador, pelo crítico, pela mídia, pelas instituições e galerias. E aí, nesse momento, eu me chamava de pseudo-artista. E daí, depois de ler esse livro, eu falei assim, pô, mas isso daqui não é legal, não. Porque eu tinha muito, assim, essa ideia de que, infelizmente, a gente ainda tem muito pensamentos que o artista está nesse lugar do gênio, do lugar da vaidade, do iluminado, do Deus, do esplêndido, enfim, isso ainda, infelizmente, é muito recorrente. E aí, por isso que eu não queria falar que eu era artista. Então, eu falei assim, não, mas eu quero ser um artista diferente, assim, eu quero ser um artista, assim, da forma que eu pensava, né? Esse do operário mesmo, do trabalhador, ali, da coisa diária, mas é importante eu falar que eu sou artista, né? Essa pessoa que pesquisa, que está ali, né, do dia a dia, do ateliê, do ofício, do processo, enfim, esse caminho que a gente sabe que é o lugar do artista. Então, depois desse trabalho, A Promessa, aí eu parei de falar que eu era pseudo-artista, falei assim, não, eu sou artista, e aí eu gosto de falar, né, que lugar de artista que eu penso que eu sou, que é esse, né, da pessoa ali que está pesquisando, que está estudando, que está no dia a dia, e que vai muito no caminho de tudo que a gente conversou aqui hoje, né, a minha proposta, assim, é de estar nesse lugar e a arte no serviço das questões, por exemplo, muitas das questões que a gente discutiu hoje. Assim. Sim, foi até legal, Fran, que você terminou com as obras mais antigas, começou e terminou, e acho que completa, assim, um ciclo que a gente vê uma certa, uma consistência muito grande, assim, e uma insistência também, Dalton, do seu trabalho, assim. Então, se reconhecer como artista talvez tenha sido uma etapa muito importante e fundamental para você, mas a verdade é que antes já era e depois já era também, mas eu entendo isso que você quis dizer do livro da Clarissa e dessa dificuldade, de onde leva para uma questão mais existencial, né? Então, bom, muito obrigado. Eu posso falar só uma coisinha rapidinho? Vamos lá, por favor. Só uma coisa rapidinho que eu gosto de falar para os jovens artistas, sabe? Legal. Assim, se você não se convencer, você não vai conseguir convencer ninguém. Então, se você não se convencer de que é artista, quando você for falar do seu trabalho, você não vai convencer as outras pessoas. Então, eu acho muito importante esse negócio de falar, sou artista, né? Uhum. Só para fechar. Acho esse momento perfeito para encerrarmos, então. Muito obrigado a todo mundo que está conosco aqui desde o começo. Fran, Dalton, foi ótimo esse café da manhã aqui com vocês e a gente continua essa conversa aí com os próximos capítulos a ver. É isso, então, gente. Queria encerrar. Essa conversa foi gravada, ela vai ser legendada em português e depois disponibilizada. Então, ainda teremos outras reverberações de todo esse momento aqui. Fran, Dalton, muito obrigado. Um bom sábado para vocês. Um bom sábado a todos que estão aqui. Tchau, tchau. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.